Glória a Deus, aleluia. Que bênção, irmãos, estarmos aqui para buscarmos ao nosso Senhor. Louva a Deus pela oportunidade de ministrar o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 45, versículo 1. Gênesis capítulo 45, versículo 1. Hoje eu quero ministrar ao seu coração uma palavra que eu denominei Vença a ofensa. Gênesis 45, versículo 1 diz assim: Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Ele então levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios os ouviam e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: Eu sou José. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos nessa manhã e te agradecemos por tua palavra, que é viva, que é verdadeira e tem poder, Senhor Deus, para nos libertar, para fazer de nós uma pessoa diferente a cada dia, para nos transformar. Só ela tem o poder de nos transformar. Por isso eu te peço, arranca de nós as amarras, tira de nós, ó Deus, tudo aquilo que nos prende, tira de nós aquilo que tem nos impedido de avançar, de crescer, de experimentar coisas maiores e mais profundas no Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, quebra cadeias nessa manhã. Remove, Senhor Deus, feridas. Remove, Senhor Deus, as amarras da mágoa no coração dos meus irmãos, porque esse é o desejo do coração do Senhor. E esse é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler narra um dos momentos mais difíceis da vida de José. Eu sei que muitos que estão nos acompanhando conhecem e se lembram da vida de José e das principais coisas que aconteceram na vida dele. E pensando na história de José, talvez você pense que um dos momentos mais difíceis pode ter sido o momento em que ele foi lançado numa vala pelos irmãos, ou quando ele foi vendido pelos irmãos aos mercadores, ou quando ali, já na casa de Potifar, foi acusado injustamente de ter ali molestado, ou até mesmo violentado a mulher de Potifar. Talvez quando ele estava na cadeia e tenha sido ali esquecido pelo padeiro e pelo copeiro. Eu não sei o que você pensa que tenha sido o momento mais dramático da vida de José. A verdade é que em nenhum desses momentos, nenhuma dessas ocasiões, nós vemos de José uma reação tão explosiva, tão verdadeira e tão forte como nós vemos nesse texto. O maior desafio da vida de José, certamente, foi acertar as contas com seus irmãos pela ofensa que eles lhe fizeram. Esse texto que nós acabamos de ler foi o momento do tribunal do acerto. José já sabia que eram seus irmãos, você lembra da história? Ele colocou ali mandou colocar uma taça nas coisas que os irmãos estavam levando de volta para o pai e tal, toda aquela situação. Mas esse momento, Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1, foi o momento do acerto. José finalmente estava frente a frente com seus ofensores. Toda mentira, todo engano, toda injustiça, toda humilhação, toda trama foi descoberta. E finalmente chegou a hora de José resolver o assunto, acertar a pendência que havia entre ele e os seus irmãos. Eu não sei se você já lidou com alguma ofensa, se você já foi traído, se você já foi enganado, se você já foi mal falado, se foi envergonhado, humilhado, diminuído ou até mesmo trapaceado. Mas se eu estou falando hoje com alguém que já passou por alguma situação assim, certamente essa palavra de hoje vai tocar o seu coração e vai falar com você. A realidade que nós temos conhecimento é que existem sim muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, que tentam lidar com a ofensa sem ter muito sucesso. Pessoas amarguradas, gente machucada, oprimida, sufocada, com o coração apertado, com a alma em pedaços. Nós somos a geração que dá muita vazão para as emoções.
é a geração da síndrome do pânico, é a geração da depressão, dos ansiolíticos. Mas sabe de uma coisa, querido? O Senhor está levantando nesses dias uma geração com a alma sarada, uma geração que anda pelo Espírito, uma geração que aprende a lidar com essas tramas naturais que envolvem a nossa alma e muitas vezes nos impedem de crescer. Hoje é o dia de você dizer chega de viver sufocado pela falta de perdão. Porque a falta de perdão é uma doença, é uma enfermidade da alma. É muito parecida com um câncer. Começa com um pequeno tumor, às vezes indolor, praticamente imperceptível. Mas esse tumor vai crescendo, vai tomando áreas da sua vida, vai se alastrando, vai causando estragos nos relacionamentos. Isso vira uma metástase que invade seu corpo, sua vida emocional, sua vida espiritual e, por fim, até o seu corpo físico pode ser afetado por causa das consequências da falta de perdão. Aos poucos, você vai se tornando uma pessoa amarga, irremediavelmente triste, excluída, desmotivada, desanimada, depressiva, fria espiritualmente, distante da igreja e finalmente uma pessoa enferma no seu corpo. Isso afeta diretamente, preste atenção, os seus relacionamentos pessoais, porque você perde a habilidade de confiar, você perde a habilidade de acreditar nas pessoas, de se entregar, de viver uma vida de verdade, de olhar nos olhos, de acreditar, de se envolver profundamente nos seus relacionamentos pessoais. Essa amargura pode ter sido causada pelo seu pai. E se isso aconteceu, você vai desconfiar de todos os pais. Essa amargura pode ter sido causada por um namorado, por uma namorada, e você dificilmente vai confiar, dificilmente vai se entregar mais uma vez a um relacionamento com que você venha a ser completamente feliz. Se você foi abusado ou abusada, violentado, traído, trocado, você pode projetar essa experiência em outras pessoas. Por exemplo, um homem traído, ele pode desacreditar que existem de fato mulheres fiéis, ou vice-versa. Alguém que tenha tido o casamento destruído pode desacreditar que de fato existam casamentos felizes. Vai sempre olhar para os casamentos e achar que é só um conto de fadas mentiroso. Vai olhar para os casamentos e vai acreditar que tudo aquilo, só está daquele jeito até um dos dois errarem. No texto que nós lemos, o desfecho de um drama na vida de José foi o momento da libertação de amarras que estavam travando a vida dele. Como que eu sei disso? A verdade é que o grito dele, a explosão da alma dele, das emoções dele na hora de liberar o perdão, é a exata expressão do tamanho do sufoco que ele estava passando. Mas eu creio que hoje o Senhor trouxe essa mensagem para que você seja liberto, para que você passe também por isso e possa vencer a ofensa na sua vida. Abra o seu coração para isso nessa manhã. Se você está assistindo à tarde, abra o seu coração para isso nessa tarde. Deixa Deus tocar nessas áreas da sua vida que doem tanto quando alguém fala a respeito disso. Chega de carregar dentro de você lixo. Sabe por quê? Porque a ofensa é um lixo que foi lançado dentro de você. A mágoa é uma podridão que está alastrando dentro de você. Você não é um caminhão de lixo. Você não foi feito para ser isso, um depósito de lixo, sabe, que exala esse mau cheiro. Não, você não é caminhão de lixo, pelo contrário, você é templo do Espírito Santo. Me recorre aqui uma história de um menino que chegou em casa indignado. E esse menino chegou para o pai e falou: pai, é o seguinte, hoje aconteceu um negócio muito ruim na escola e eu estou chateado, eu estou indignado, eu estou a ponto de fazer uma besteira. O pai falou: que isso, meu filho, o que aconteceu? Por que você está tão bravo assim?
Ele disse, os meus amigos lá na minha sala me expuseram, me humilharam. Fizeram algo terrível, pai. Eu fui exposto diante da minha turma inteira. Diante da sala inteira. Falaram coisas que eu não fiz. Disseram coisas que eu não sou. Agora a turma inteira acha que eu sou e que eu fiz aquelas coisas. Se eu pegar, eu mato esses meninos. E o pai falou, meu filho, calma. Você não precisa agir desse jeito. E então, o pai falou assim, olha filho, já que você quer extravasar essa raiva aí, né? Eu quero, na verdade, te fazer um desafio. Vamos lá para fora. E o pai pegou o menino, levou o menino lá para o quintal. Pendurou no varal algumas camisetas brancas, pegou um saco de carvão que estava lá e falou, é o seguinte, extravasa a sua raiva. Pega esses pedaços de carvão aqui, lança lá naquelas camisetas lá. Mas faça isso botando para fora toda a raiva que você tem, pega todo esse carvão e não para enquanto você não terminar. E ele fez isso. Animado, a criança gosta desse tipo de bagunça, digamos assim. Catava os carvões, aquele lá é o Rodrigo, pá, aquele lá é o fulano, pá, e tentava acertar. Quando ele terminou, ele gritou, pai, terminei. Aí o pai chegou lá, terminou, filho? Terminei, pai. Ele falou, e aí, tá se sentindo melhor? Ele, não passou ainda toda a raiva, mas eu tô um pouco melhor. Aí o pai, tirando de trás de si um espelho, falou, filho, olha aqui para esse espelho, olha como que você está. O menino estava preto de carvão, do pé até a cabeça, todo sujo. Aí ele olhou e falou, nossa pai, nem percebi que eu estava assim. Ele falou, e olha para as camisetas, você acertou um ou outro, mas você está todo sujo. A ofensa é assim. A ofensa faz com que a gente projete no outro toda a nossa dor. Faz com que a gente projete no outro toda a nossa tristeza, toda a nossa indignação, tudo aquilo que traz raiva. Mas a gente não percebe que o mais prejudicado, o mais afetado por aquele sentimento, somos nós mesmos. Somos nós. O pai então abraçou o menino e falou, filho, você viu só? A ofensa, a mágoa, isso faz muito mais mal para você do que para eles. A ofensa é esse carvão aí que te sujou. Por mais que você tente agora passar a mão, pegar um pano e tirar, não vai sair. A única solução é você tomar um banho. E a única água que pode lavar você da ofensa, da mágoa, é a água do Espírito. É Jesus Cristo, a água viva. Nós vamos orar aqui agora, filho. E você vai liberar essas pessoas que te humilharam. Amanhã o papai vai lá conversar na escola. Mas você precisa liberar o seu coração. E sabe, irmãos, nós precisamos tomar essa decisão também. Lançar fora tudo isso hoje. Lançar fora todo o lixo. Parar de ficar administrando isso. Parar de ficar empurrando com a barriga, tentando se resolver, tentando aceitar, achando que é possível viver uma vida feliz sem tratar com isso. Não é possível. Nós não damos conta. Sabe, para de perder tempo. Há um propósito a ser cumprido. Há um chamado a ser respondido. Há pessoas a serem alcançadas. E muitas vezes você está se desgastando com sentimentos que já deveriam ter sido resolvidos e com feridas que já poderiam ter sido saradas. Sabe, irmãos, não adianta falarmos que nós não temos contas a serem acertadas. Não adianta você dizer para mim, pastor, graças a Deus comigo está tudo certo. Porque isso é uma mentira. Todos os dias nós temos motivos para pedir perdão. E temos muitos motivos para sermos perdoados. Consegue perceber? O projeto de Deus, ao permitir que você passe por algumas experiências ruins aqui na terra, não é só para fazer você uma pessoa resiliente, uma pessoa forte aqui na terra, não. Algumas pessoas perguntam, mas Senhor, por que eu preciso passar por isso aqui? Por que o Senhor permitiu que eu vivesse isso? Está doendo tanto, o Senhor não percebe? Por que o Senhor permitiu isso para mim? E eu quero te dizer, nesse dia, não é só para fazer de você uma pessoa melhor aqui, não. Mas é para que você possa se apresentar diante dele, mais parecido com ele lá. Para que quando você se apresentar diante dele, você possa dizer,
Como ele mesmo disse, embora tenha sido fiel, encarou, recebeu infidelidade. Embora tenha sido amigo de verdade, foi abandonado. Embora tenha sido alguém que sempre foi um amigo verdadeiro, alguém que se abriu para os relacionamentos, viveu uma vida honrada, você foi caluniado, foi desprezado. Embora tenha tido sempre boas intenções, foi indevidamente tocado, seja com violência física, emocional, sexual. Todas essas injustiças que nós sofremos aqui na terra, ao perdoarmos, nós estamos carregando no nosso corpo as marcas de Cristo. E quando chegarmos no céu, vai haver uma identificação. Cristo vai olhar para nós e vai falar: puxa, eu sei muito bem o que você passou. Eu sei muito bem o que você recebeu no seu corpo. Seja bem-vindo à sua recompensa. Seja bem-vindo ao lugar que foi reservado para pessoas que souberam lidar com esses sentimentos e andaram pelo Espírito que eu deixei dentro deles. Perceba que quanto mais nós perdoamos, mais nós mostramos o caráter de Cristo. Sabe por quê? Porque mesmo antes de sermos alcançados pelo amor dele, nós fomos alcançados pelo seu perdão. O tempo do perdão é agora, meu irmão. Não adianta querer chegar lá no céu e resolver as pendências que ficaram aqui na terra. Acredita em mim, chegando lá diante de Jesus, não vai haver um divã. Você vai sentar lá e falar: ai, Jesus, eu preciso de uma terapia. Porque lá na terra eu fui muito enganado, eu fui traído, eu fui humilhado, falaram mal de mim, fizeram fofoca a meu respeito. E Jesus fala assim: ô meu filho, que dó de você. Não, irmão, o tempo de você ser consolado e dar resposta é aqui. Lá vai ser o tempo de sermos julgados pelas nossas decisões. Esse aqui é o momento de nós darmos resposta. Se nós não dermos resposta aqui, nós temos um problema para resolver lá no céu. No dia que nós nos encontrarmos com ele. Efésios capítulo 4, versículo 31. Efésios 4, 31 diz assim: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Essa é uma direção clara da palavra de Deus para mim e para você. Nós precisamos estar prontos a perdoar uns aos outros, como Cristo nos perdoou. Essa frase perdão está no tempo presente e implica numa ação contínua. Não é uma ação única, não é apenas um evento, uma única ocasião, não. Mas é algo que acontece constantemente. Uma coisa que o tempo, a experiência, os anos me ensinaram é que o perdão precisa ser um estilo de vida. Se nós queremos de verdade ser vencedor. A expressão uns aos outros do texto aí significa que nós precisamos liberar perdão porque nós também precisamos receber o perdão. Uns aos outros é o seguinte: eu perdoando o seu erro e você perdoando o meu. Nosso modelo de perdão é o próprio Cristo, porque nós fomos perdoados. E só porque fomos perdoados é o motivo pelo qual nós somos também capazes de perdoar os outros. Quando alguém pecar contra você, você deve se lembrar o quanto você pecou contra Deus, o quanto você tem pecado contra Deus e o quanto você foi perdoado. E como um pecador perdoado, nós devemos também estender perdão ao pecador. A verdade, sabe qual que é? É que sem a doutrina do perdão, o cristianismo perde todo o seu poder. Não fosse a doutrina do perdão, o cristianismo não teria todo o poder, porque é o seguinte: lá fora não se prega o perdão. Lá fora é olho por olho, dente por dente. Lá fora deu um soco, toma uma voadora. Deu uma voadora, toma uma facada. Deu uma facada, toma um tiro. Não é?
Tomou um tiro, responde com uma metralhadora. É assim, lá fora é assim que funciona. Mas como que o cristianismo ensina? Perdoa os seus ofensores. Perdoa aquele que te feriu. Perdoa aquele que te traiu. Perdoa aquele que te magoou. Perdoa aquele que te caluniou. Sem a doutrina do perdão, nós não podemos dizer que somos crentes. Olha só, preste atenção, olha para cá. Quando José liberou perdão aos seus irmãos, não foi só José que foi curado, todos foram curados. Porque você acha que os irmãos estavam bem? Você acha que os irmãos, quando José falou assim, eu sou José, o seu irmão, você acha que eles falam assim, Não. Eles olharam para José e falaram, cara, agora nós estamos enrolados. Porque depois de tudo que nós fizemos, José com o poder que ele tem, o que vai acontecer com a gente aqui? Então, quando José foi em direção a eles para resolver o problema, talvez você tenha lido essa passagem algumas vezes, como eu já li várias vezes, e tenha pensado o seguinte, quando José olhou para os irmãos, ele falou assim, meus irmãos, meu Deus, que alegria ver meus irmãos. Não, irmãos. Talvez José ficou lutando dentro dele, com os sentimentos, com as emoções, com as amarguras, com as ofensas, com a traição, com a humilhação. Ele olhou para os irmãos e talvez ele ficou se enrolando. A Bíblia não é clara com relação a isso, mas meditando no texto eu pensei a respeito disso. Talvez ele ficou, pega isso aqui, leva lá para o pai. Não, traz o meu irmão mais novo, o seu irmão mais novo. E não sei o que, vai lá. Porque ele estava ali, querendo saber como que ele ia lidar com esses sentimentos que estavam no coração dele. A verdade é que quando ele perdoou seus irmãos, ele tirou o peso da ofensa das suas costas. E os irmãos tiveram a culpa arrancada das suas vidas. E a Bíblia usa várias palavras diferentes para transmitir o conceito do perdão. E uma das palavras é apagar, que tem o sentido de que Deus apaga o registro de todos os pecados que nós cometemos. Isaías 43, 25 diz assim, eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Uma outra referência de perdão também fala de levar e carregar aquilo para longe. Miqueias, capítulo 7, versículo 19, diz assim, tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Uma outra palavra que significa libertação das dívidas, também ligada ao perdão. Salmo 130, versículos 3 e 4. Se tu, soberano Senhor, registrasses os meus pecados, quem escaparia? Ou fala de dívida paga, né? Aí versículo 4. Mas contigo está o perdão. Ou seja, o Senhor é capaz de apagar essa dívida. Há uma liberação de dívidas quando o perdão acontece. Então a forma como Deus perdoa deveria também nos inspirar a perdoar também livremente a pessoa que nos ofende. E deixa eu te explicar como isso acontece, como é que Deus te perdoa, como é que Deus me perdoa, como é que Deus lida com o meu e com o seu pecado, como Ele faz com o registro do pecado, ou o que Ele fez com o registro do pecado. Primeira característica do perdão de Deus é que Deus leva a sério o nosso pecado. Nós também devemos levar a sério o pecado quando liberamos perdão. Pecado não é coisa simples, a ofensa não é coisa simples, por isso nós devemos tratar com tanto rigor, de não permitir que isso fique dentro de nós. O perdão não é desculpar o pecado e tratá-lo como leniência, não é desconsiderar, não é achar como pequeno o mal que fizeram contra você, não. O perdão de Deus, ele vê o pecado, ele enxerga o problema, ele enxerga a transgressão, ele vê o que aconteceu, dá nome ao problema, mas resolve no seu coração cobri-lo com perdão. Outra maneira é que o perdão de Deus ajusta as contas, e assim deve ser o nosso perdão também. Antes de haver perdão, é preciso haver um ajuste de conta. Opa! Então, agora vai haver justiça. Escuta o que eu vou te falar. Pedir perdão ou perdoar
não é ignorar as consequências do pecado. Todo pecado que tenha sido cometido tem uma punição. E a punição foi lançada sobre Cristo e sobre o inferno. Já recebeu a dura punição. Terceiro, o perdão de Deus custou muito caro. E o nosso também vai custar caro. Não foi fácil para Deus, no sentido de entregar o seu filho. Nós valorizamos isso. Nós respeitamos a atitude amorosa de Deus de dar o seu filho por nós. Custou a Deus entregar o próprio filho na cruz. Então o nosso perdão vai custar o quê? A renúncia da vingança também. A dor do nosso orgulho ferido. Vai custar isso. O perdão de Deus é real. Então o nosso perdão precisa ser real também. O perdão de Deus não é uma farsa. Não é algo que Ele fala agora para depois te punir. Quando Ele nos perdoa, Ele nos restaura. Restaura a nossa posição. Nada é colocado sobre as nossas cabeças como uma chantagem no futuro. Não. O perdão de Deus é liberal. Veja qual foi a reação de José ao ficar a sós com seus irmãos. Como eu te falei, foi um momento de acerto de contas. José estava diante dos seus ofensores. Gênesis capítulo 45, versículo 2 a 4. Diz assim: e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados diante dele. Olha a reação dos irmãos diante de José. José estava enxergando os irmãos estavam enxergando aquele que ia puni-los. Versículo 4, disse José a seus irmãos: agora achegai-vos a mim. Eles estavam atemorizados, eles queriam distância de José. José falou: não, eu vou resolver esse problema aqui, vamos chegar. Cheguem aqui perto de mim. Agora achegai-vos a mim. E a Bíblia diz: e eles achegaram-se. Então ele disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam para o Egito. José ignorou o pecado dos irmãos? Não. José inclusive o citou. Mas sabe como que termina esse momento? Versículo 15, projeta para mim, por gentileza. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. Depois seus irmãos falaram com ele. Que coração de José. Que atitude de José. Infelizmente, nós temos ainda muita dificuldade de agir assim. Infelizmente, tem ainda muitos cônjuges que têm dificuldade de perdoar apenas por lembrar o outro oportunamente. Sabe, queridos, o perdão de Deus, ele não é seletivo. Ele não alcança só alguns tipos de pecado, ele é total. Ele perdoa de toda culpa, de toda transgressão. Em Cristo, Deus perdoou todos os nossos pecados. E nós devemos fazer isso também com o pecado dos outros. Dos mais simples aos mais graves. Mas o que é que dizem sobre o perdão? O que dizem é o seguinte: eu não consigo perdoar, pastor. Eu não dou conta de perdoar, como diz o goiano. Todos nós sabemos, irmãos, que nós devemos perdoar. E entendemos bem o que Deus diz sobre perdão. Você que está me ouvindo aí na sua casa, você sabe do que eu estou te falando. Você tem certeza que o caminho para você se libertar é liberar perdão. Mas o que você diz? Eu não consigo perdoar, pastor. Talvez você não consegue perdoar porque nós achamos que existem muitos motivos válidos para não liberar perdão. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nós não perdoamos porque nós somos legais ou porque nós temos vontade, não. Nós perdoamos simplesmente pelo fato de que nós também carecemos de perdão. E no aconselhamento pastoral é comum nós ouvirmos alguns tipos de justificativa do porquê que não perdoa. A primeira delas, talvez a mais ouvida: não é justo, pastor. Não é justo eu perdoar. E eu quero te afirmar isso. Realmente, perdoar não é justo. Mas esse é exatamente o sentido do perdão.
abrir mão da justiça. Confiar a justiça a quem é verdadeiramente justo para julgar. Se fosse justo, não seria perdão. Segunda justificativa que nós ouvimos: mas você não sabe o quanto ele ou ela me magoou. Acho que você não entendeu a trama, não entendeu a história. Sabe, irmãos, esse não é o problema. O outro pode ter magoado você, mas entenda uma coisa: o perdão é o único meio de você curar essa dor que está gritando dentro de você. O único remédio é o perdão. Deixa eu te dizer uma coisa: a vingança vai ser como alguém que toma um paracetamol para ser curado da AIDS. Não resolve. Não resolve. O remédio para a cura, o remédio é a liberação de perdão. O remédio para a mágoa se chama perdão. Outra justificativa: eu tenho que me curar primeiro, pastor. Então, aí depois eu serei capaz de perdoar. Então me dá um tempo. Deixa eu raciocinar, deixa eu digerir essa situação. Preste atenção. O perdão é que traz cura, não é o tempo. Algumas pessoas acham que o tempo vai trazer cura. Não, não é verdade. Outra justificativa: mas eu quero vingança. Confie no julgamento de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 30 diz assim: ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Outra justificativa: por que eu deveria deixar ele ou ela, com que ele saísse bem dessa situação? Se você não perdoar, quem é que vai sair mal? É você. O outro não merece perdão, mas ninguém merece. Inclusive eu e você. Não merecíamos, não merecemos. Aí a pergunta: onde é que está a justiça então nisso tudo, pastor? A justiça está na cruz. A justiça está na cruz de Cristo. Ele é a nossa justiça. Jesus já liberou você da dívida dos seus pecados. Já libertou você da dívida do pecado do outro também. Sabe o que é o problema? O problema é que a gente quer ver a justiça de Deus fazendo o outro se dar mal. Mas a justiça de Deus não é necessariamente essa. Muitas vezes nós estamos mais interessados em que o outro se dê mal do que nós nos demos bem. Ah, mas ele me enganou, ele me puniu, ele fez isso, ele fez aquilo, me humilhou. Sabe qual que é a justiça de Deus? É fazer você prosperar. É fazer você ser uma pessoa saudável, bem-aventurada, bem-sucedida, próspera. A justiça de Deus está além daqueles parâmetros naturais que nós temos. O que é que se diz sobre o perdão? Primeiro, eu não consigo perdoar. Segundo, eu não consigo esquecer. Frequentemente a gente ouve afirmações desse tipo. Não, tudo bem, pastor. Eu vou perdoar o meu cônjuge, mas eu nunca vou esquecer o que ele fez por mim. Outras pessoas dizem: eu consigo perdoar, mas eu nunca vou esquecer. O que essa pessoa está dizendo? Simplesmente estão dizendo: eu não quero esquecer e eu não vou apagar isso da minha mente. Embora provavelmente seja impossível apagar completamente os erros da nossa mente, nós temos uma opção. Sabe qual é essa opção? Não nos lembrar do problema. Não ficar trazendo à memória, a lembrança, tudo aquilo que aconteceu. E aí, meu irmão, eu vou te falar, é uma questão de vontade mesmo, de decisão. Não faça questão de lembrar dos erros, mas lembre diariamente da decisão do perdão. A falta de perdão é a sua insistência em ficar preso nas lembranças. Lembrança daquele dia, lembrança daquela hora, lembrança daquelas palavras, lembrança daqueles sentimentos. Você repassa na sua mente aquele dia, os detalhes. E eu quero te dizer, cada vez que você faz isso, você rememora a sua dor, você rememora a sua tristeza, a sua frustração, e a sua mágoa ganha mais espaço dentro das suas emoções. Ainda bem que Deus não lida assim comigo e com você. Hebreus 10:17, diz assim: e acrescenta dos seus pecados e iniquidades. Deus diz para mim e para você:
não me lembrarei mais. Versículo 18, onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Quando Deus perdoa, Ele decide jamais se lembrar dos nossos pecados. Então olha para cá, preste atenção. O perdão significa que de alguma forma eu serei capaz, não significa que de alguma forma eu serei capaz de apagar a memória, o registro do que aconteceu na minha mente. O perdão significa optar por não lembrar mais. E aí, querido, se você está tendo dificuldades para perdoar, para esquecer, talvez seja porque você está caindo nesse erro. Você fica trazendo de volta aquelas coisas que foram feitas contra você. Está se enchendo de justiça própria. Vive na autocomiseração. É hora de você parar de repetir essa história. É hora de você parar de ficar trazendo à memória o que aconteceu. Olha só, perdoar não é esquecer, mas perdoar é decidir não lembrar. É uma decisão. Não espere ter um tipo de amnésia, porque isso não vai acontecer. Sabe o que é o perdão? O perdão é como alguém que desligou o fogo que estava aquecendo uma panela. Se você tocar na panela logo depois que o fogo foi desligado, a panela ainda continua quente. O fogo não está ali, mas a panela vai esfriando aos poucos. Decida então apagar a chama da vingança dentro de você hoje. Se você ficar acendendo a chama de novo com queixas, deixando vir à tona tudo aquilo que aconteceu, não fique surpreso se logo você já se encher de mágoa novamente, não fizer ataques novamente à pessoa que te ofendeu. Mas olha para cá, preste atenção, se você já apagou o fogo e as lembranças ainda continuam vindo, entenda que elas são apenas o calor da panela que está indo embora. Você continua acendendo o fogo da mágoa. Você já apagou a chama da ofensa do seu coração. Talvez a panela ainda está aquecida, mas não acenda de novo. Não volte para aquele lugar da ofensa. Para o seu bem, para que você tenha saúde emocional, para que você tenha saúde espiritual e física. Como nós lemos no início sobre José. Imagine só, José poderia ter desperdiçado toda a sua vida, remoendo o rancor contra os irmãos que venderam ele como escravo numa terra estrangeira. Por causa disso, José foi separado dos seus pais. Por causa disso, José não viu o crescimento do seu único irmão de pai e mãe. Como sabemos, José foi capaz de perdoar, mas será que ele esqueceu? Certamente ele não esqueceu completamente. Mas sabe qual é a prova que José decidiu não ficar lembrando disso? O texto que nós lemos do encontro de José com seus irmãos está no capítulo 45. Mas se nós voltarmos no capítulo 41, nós vamos ver que José teve o seu primeiro filho. E você sabe qual foi o nome do primeiro filho de José? Abra aí, Gênesis 41, 51. Gênesis 41, 51. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ou seja, José deu o nome do seu primeiro filho de Manassés, que significa uma decisão no seu coração de fazer esquecer o quê? A sua casa? Não. O sofrimento que ele passou na casa do pai. Ele decidiu esquecer, ou seja, nesse dia ele desligou a chama. Nesse dia ele fez morrer todo o furor de vingança que talvez houvesse dentro dele. E você pode me perguntar, pastor, mas como é que eu vou conseguir perdoar? Como é que eu vou entrar nessa realidade? Na teoria, é simples de dizer, mas só eu sei como dói no meu coração, só eu sei como é difícil me desvencilhar desses pensamentos, só eu sei como é difícil eu fugir, sabe, dessas ideias, desses momentos tão difíceis. Então eu quero aqui dar algumas sugestões práticas para você, que vão te ajudar a liberar o perdão.
ou que vai ajudar você a pedir perdão pelas faltas que você cometeu contra alguém. Lembre-se de uma coisa, o perdão, irmão, não é uma opção para mim e para você. Como eu disse, é um estilo de vida. A vida cristã só faz sentido quando nós vivemos na prática o perdão. Nós não podemos ser chamados cristãos se nós não temos exercitado a nossa capacidade de perdoar. Primeira dica prática: pare de terceirizar o problema. Muitas pessoas falam o seguinte: não, eu vou perdoar, mas eu vou orar. Eu vou pedir, Deus, tira de dentro de mim essa mágoa. Tira de dentro de mim. Eu vou pedir oração. O Senhor vai me ajudar a perdoar. Não, eu vou pedir oração no grupo lá. Eu vou pedir para algumas pessoas me ajudarem em oração. Assim Deus muda as coisas no meu coração. Não. Não é assim que funciona. Não terceirize o problema. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Sabe por que Deus não vai fazer isso? Porque a parte dele, ele já fez. Ele já deu provisão para o perdão para todos os seus pecados. Os que aconteceu ontem, os que acontecem hoje e os que acontecerão amanhã. Então, pare de espiritualizar aquilo que na verdade deve ser uma decisão pessoal. No perdão não há espaço para espera, para passividade em relação a essa decisão. O perdão exige ação. Exige que você vá atrás de resolver. Tempo não é remédio, como dizem por aí. Deixar que o tempo resolva é alongar o pavio da bomba que está prestes a explodir. E quanto mais você alonga o pavio, mais potencial destrutivo essa bomba tem. Segunda dica prática: pare de fazer o registro dos erros do outro. Tem gente que tem um livrinho, um caderninho, que anota os erros, para poder, na verdade, na hora oportuna, cobrar. 1 Coríntios 13:5 diz que o amor não se ressente do mal. Nenhum casamento, por exemplo, vai desfrutar de plenitude quando os dois ficam guardando os livros onde anotam cuidadosamente as falhas um do outro. Terceira dica prática: não busque contrapartidas, recompensas para poder perdoar. Você está com o ego ferido, você está machucado, se você quer causar dor no outro, quer ver o outro sofrer, para apenas depois disso liberar perdão, isso não é perdão, isso é justiça. Então não fique buscando contrapartidas, não fique buscando recompensas por liberar o perdão. Não, eu perdoo, mas só depois que você contar para todo mundo que você estava errado. Eu perdoo, mas só depois que eu ver você sofrendo para me reconquistar. Eu perdoo, mas só depois de você sofrer exatamente o que eu estou passando. Sabe, irmãos, a única justiça que deve haver sobre nós é a justiça de Cristo, que foi para a cruz sendo perfeito no nosso lugar. Abra mão da justiça nessa manhã. Amém? Abra mão da justiça, porque a nossa justiça nunca será perfeita. Só a de Cristo é perfeita. Quarta dica prática: se alguém pecou contra você, libere-o sem ter que pagar coisa alguma. Talvez você tenha uma lista das ofensas feitas contra você, como eu disse anteriormente. Se você tem essa lista, escreva a palavra perdoado em cima de cada uma dessas ofensas na sua lista. Depois rasga esse papel, arranca essa folha, joga fora, porque o ressentimento é uma prisão cheia de tortura. Perdão não é sentimento, é uma escolha. Quinto passo: confesse a sua raiva. Assuma diante de Deus. Sabe, irmãos, tem um risco muito grande, tem um problema muito sério na falta de perdão. É que isso pode se converter numa ira contra Deus. A gente pode ter raiva da bondade de Deus quando a gente não libera perdão. Porque é o seguinte: cada coisa boa que o seu ofensor receber de Deus, você vai ter raiva da bondade de Deus para com ele. Você lembra daquela parábola dos trabalhadores que Jesus contou? E diz que um senhor começou a contratar pessoas às 6 da manhã e terminou às 5 da tarde. No final do dia, ele chamou todos os trabalhadores e foi fazer o pagamento. E ele decidiu pagar o mesmo salário para todo mundo. Aqueles que começaram a trabalhar de manhã disseram o quê para o Senhor? Mas é justo isso? É justo o Senhor dar para quem começou a trabalhar 1 hora o mesmo salário que o Senhor deu para nós?
que começamos lá no começo do dia, ficamos aqui, ó, ralando o dia inteiro. Aí o Senhor daqueles servos disse: por um acaso a minha bondade te atrapalha? São seus olhos maus para com a minha bondade? Irmãos, nós corremos esse risco. Cuidado para não dizer o mesmo. Não é justo essa pessoa ser feliz porque ela me magoou. Então, Senhor, não é certo alguém que me causou um mal tão grande sair assim, sem receber nenhum castigo. Isso é injusto. O Senhor da parábola disse o seguinte para aquele servo: falou, olha, toma o que é teu. Receba sobre si a minha bondade. Não me alisto fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Cuidado com isso, porque daqui a pouco você vai se sentir tão grande a ponto de querer que Deus peça perdão para você, pelo bem que Ele fez para as outras pessoas. Sexta dica prática. Comece a orar por aquele que te ofendeu. Faça isso todos os dias. Quando você orar, o Espírito Santo vai ajudar você a perdoar, a esquecer as falhas do outro e que fizeram você sofrer tanto. Sétimo, tenha a convicção do perdão de Deus sobre você. Acredite nisso. Deus já liberou o perdão sobre a sua vida. Você já foi perdoado. Você também tem que andar nesse caminho. Oitavo, guardar ressentimento é alimentar o lixo, a morte dentro de você. Dizem que um homem estava no leito de morte, quase morrendo. E ele então pediu para que a sua esposa chegasse no leito da morte, porque ele precisava confessar algumas coisas para ela. E ele então disse: meu amor, eu preciso confessar algumas coisas para você e eu não quero ir embora sem falar essas verdades. Eu enganei você com a sua prima. Eu enganei você com a nossa vizinha. Eu enganei você com a sua melhor amiga. O que você me diz? A mulher espera um pouco e diz: tudo bem, meu amor. Eu também tenho que te confessar uma coisa. Foi por isso que eu envenenei você. Sabe, irmãos, a mágoa é assim. Ela quer que o outro sofra por todo o mal que nós recebemos. Não é por acaso que nós sempre ouvimos que leva 1 minuto para nós conhecermos uma pessoa especial. Leva 1 hora para nós aprendermos a admirá-la. Leva 1 dia inteiro para nós aprendermos a amá-la. Mas leva uma vida toda para nós conseguirmos perdoá-la. Fique de pé, eu quero encerrar com você. Concluindo, dizendo para você, preste atenção aqui. Perdoar é agir como quem nasceu de novo. O perdão só é possível para aquele que nasceu de novo. Irmãos, entenda uma coisa, o perdão é uma atitude completamente espiritual. Só perdoa de fato quem nasceu de novo, quem tem o mesmo Espírito de Cristo. Quando Cristo, momentos antes de partir, disse para os seus discípulos ali em João capítulo 14, eu vou, mas eu não vos deixarei só. Eu vos darei o Consolador, o meu Espírito, o Espírito da paz. E sabe, você nasceu de novo, eu nasci de novo, nós temos o Espírito de Cristo dentro de nós. Por que para nós é tão difícil perdoar? É difícil porque a voz da nossa alma grita mais alto do que a voz do Espírito de Cristo dentro de nós. Olha para cá. O perdão nasceu no céu. O perdão nasceu no coração de Deus. Ao olhar para o pecado do homem, Deus decidiu dar mais uma chance. Deus havia dado tudo, do bom, do melhor, toda sorte e provisão para o homem. Mas o homem virou as costas para Deus. Nesse momento nasceu o perdão no coração de Deus. No coração da perfeição nasceu o perdão. Aquele que é perfeito decidiu se relacionar com um povo imperfeito como eu e você.
você não é a primeira pessoa que vai ter que perdoar. E nem será a última. Quem perdoa? Só perdoa de fato quem entendeu o tamanho do perdão concedido por Deus a nós. Quanto mais compreensão você tiver do perdão de Deus, mais fácil será para você perdoar. Entenda uma coisa: o DNA de Deus é a graça. O DNA de Deus é dar àqueles que não merecem. É conceder direitos a quem não tem direito algum. É chamar de filhos aqueles que não mereciam nem ser escravos. O DNA de Deus é dar autoridade a quem nem mesmo aprendeu a submeter à autoridade. É chamar aqueles que para o mundo nada são, para que sejam alguma coisa nele. Esse é o DNA de Deus. Confirme a sua identidade nessa manhã. Confirme para o mundo espiritual quem você é em Cristo. Manifeste o caráter dele hoje, perdoando quem te ofendeu. Você passou por algum vexame? Você passou por algum escândalo? Deixa eu te dizer uma coisa: nunca existiu, nem vai existir escândalo, vergonha maior do que a que Cristo passou na cruz. Crucificado nu, humilhante, vergonhoso, mas ele recebeu sobre ele toda a nossa vergonha, toda a nossa culpa, todos os nossos erros, todos os nossos pecados foram lançados sobre Cristo. Então não perdoar nos coloca na posição de pecador, porque não perdoar é pecado. É como se você afirmasse que Cristo não pode produzir um recomeço. É negar o poder restaurador de Cristo. É você dizer que Ele não pode fazer de novo. Ele não pode fazer dar certo. Não perdoar, meu irmão, é muito grave. Por quê? Porque você nega a obra de Cristo na cruz. Posso te dar um conselho? Não espere chegar amanhã. Não espere o mês que vem. Não espere um novo ano. Não espere a dor passar. Decida liberar isso hoje. Saia da teoria, saia da religião. Venha para o cristianismo, que não é de palavras, mas é de verdade. Cada ferida que você recebeu te fez mais parecido com Cristo. Cada dor que você sofreu fez com que você carregasse de uma maneira muito mais clara as feridas, as dores que Cristo recebeu. Cada vez que você libera perdão sobre aquele que te feriu, você se torna mais cristão. Primeira vez que os filhos de Deus foram chamados de cristãos foi numa cidade que as pessoas olhavam para eles e pensavam: como eles são parecidos com Cristo. Na verdade, eram cristinhos, os pequenos cristos. O perdão te faz isso. Hoje Deus está te dando uma oportunidade para recomeçar. Hoje Deus está te dando uma oportunidade de sonhar novamente, de viver o propósito, de responder ao chamado e de manifestar Cristo na sua família. Houve o dia de acerto de contas de José. Hoje é o seu dia de acertar as contas. Talvez você não esperava que isso fosse acontecer hoje, mas Deus escolheu. Deus chamou você para essa transmissão, Deus chamou você para essa sala, para que você colocasse as suas armas na mesa. Se renda. Coloque as armas na mesa. Coloque as suas razões. Coloque a sua justiça diante de Cristo e se abrace na justiça dele, que é perfeita. Posso te dizer, você não está sozinho. Eu sei, você vai dizer: ninguém sabe a dor que eu estou sentindo. Talvez eu estou falando com pessoas que estão em lágrimas agora. Você não está sozinho.
Jesus está aí segurando na sua mão, porque Ele também passou pelas mesmas dores que você está passando. O seu ajudador, o seu amigo fiel, Ele está aí. Quer saber de uma coisa? Você vai sair dessa situação mais forte. Assim como José, você vai sair dessa numa nova posição de autoridade. Você vai sair dessa para que outros ao seu redor vivam, assim como os irmãos dele que estavam ali. Você sairá dessa para que a vida da sua família seja preservada, como a família de José foi preservada, porque ele foi à frente. Você vai sair dessa para fortalecer o testemunho de Cristo, para que através de você o nome dele seja glorificado. Eu quero te desafiar a resolver sua vida hoje. Ligue, vá atrás das pessoas, vá em direção a resolver o problema da ofensa na sua vida. Ele está aí do seu lado. Use esse momento para liberar perdão, para tomar sua decisão ou para pedir perdão. Deixe Deus agir no seu coração. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, eu quero declarar sobre a vida de cada irmão que está aqui, seja nessa transmissão, seja aqui pessoalmente. Eu quero declarar, ó Deus, que o mesmo Espírito que houve em Cristo está também em nós. E da mesma maneira que Cristo nos perdoou, nós também tomamos hoje a decisão de perdoar aqueles que nos ofenderam. Por mais que isso venha doer, por mais que isso venha exigir de nós choro, grito, como houve com José. O grito de José foi tão alto, Senhor, que todo o Egito ouviu. O grito chegou na casa de Faraó. Tamanha dor que ele sentiu. Eu quero declarar, Senhor Deus, que assim como José foi restaurado, nós também seremos. Assim como José perdoou, nós também perdoaremos aqueles que nos ofenderam, porque nós temos o mesmo Espírito de Cristo. O Espírito da nova criatura está em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém.